Crianças em nível silábico, o que fazer, quais atividades propor e como proporcionar momentos e atividades para que essa criança avance de nível. Eu me chamo Luciele Lu, sou pedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em alfabetização e letramento e estou aqui para te dar 5 dicas para você trabalhar com a sua criança silábica. Antes de eu te passar essas dicas, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também nos seguir em nossas redes sociais. Nós estamos sempre falando de alfabetização por lá. Antes de eu te passar as dicas, vamos revisar quais são os níveis de escrita. Primeiro nível, pré-silábico. Segundo nível é o nível silábico. Nesse nível, a criança apresenta silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro. Eu já vou te explicar a diferença deles. As crianças que ainda não possuem valor sonoro nesse nível, elas escrevem já uma letrinha para cada sílaba, porque lá, quando ela estava no nível pré-silábico, nós trabalhamos muito bem a contagem de sílabas, então essa criança já entendeu que as palavras são formadas por pedacinhos e ela já escreve uma letrinha para cada pedacinho. Nem sempre essa criança vai escrever a letrinha correspondente para cada sílaba, mas ela vai colocar ali letrinhas aleatórias. Quando ela escreve já com valor sonoro, ela escreve já as vogais. Por exemplo, vamos escrever aqui uma palavrinha onde a criança escreve de forma aleatória ainda as letrinhas para cada sílaba. Vamos pensar na palavra bala, uma palavra bem simples, né? Se a criança escreve letrinhas aleatórias, às vezes ela escreve até mesmo as letrinhas do seu nome. Então ela vai colocar lá, para representar a palavra bola, um R e um C. Ela colocou 2 letrinhas, 2 sílabas tem a palavra bala. Quando ela já está com o valor sonoro, ela pode escrever o B e o A, 2 letrinhas, bala. Quando ela representa valor sonoro para as vogais, ela vai escrever 2 vogais, as vogais mais audíveis dentro da palavra, que é ba-lá. Deu para entender? Então, as crianças que já possuem valor sonoro, elas vão escrever as vogais já certinhas ali dentro das sílabas. Porém, elas não fazem ainda a relação e associação com as consoantes, elas não escrevem as sílabas da forma correta. E agora eu vou te passar as 5 dicas para que a sua criança silábica avance nesse processo. Primeira dica, nós vamos continuar enfatizando as vogais nas palavras, principalmente atividades com vogais faltantes. Nós vamos mostrar essas fichinhas, apresentar essa escrita já com as consoantes e faltando as vogais. A gente pode contar as sílabas da palavra manga e também a criança vai escrever as vogais que estão faltando aqui dentro das palavras. Bergamota, essa é uma palavra bem aqui do sul do Brasil. Se você não souber, é bergamota. Vamos também, na nossa segunda dica, continuar enfatizando a junção das vogais. A minha criança silábica já compreendeu que as palavrinhas são formadas por sílabas e essas sílabas têm um valor sonoro ali dentro. Porém, quando tem a junção, quando tem 2 vogais, elas têm muita dificuldade de escrever essas vogais. Por exemplo, na palavra mão, aqui nós temos a junção de 2 vogais. Essa criança precisa entender que o mão, ão, são 2 sons que têm 2 letrinhas, 2 vogais. Trabalhar, enfatizar o som da junção das vogais é muito importante. Terceira dica: trazer atividades que a criança tenha a percepção do som das sílabas. Vou mostrar para você. Utilizando o quadro, nós vamos pensar na escrita da palavra boneca. Pense comigo, você pode trazer uma boneca para a sua aula ou trazer a imagem de uma boneca que você vai colocar lá no quadro e as crianças vão pensar
Quantos pedacinhos tem a palavra boneca? Vamos contar? Boneca. Tem 3 pedacinhos. Abrimos 3 vezes a boca para falar. Então, a gente vai escrever assim, ó. Boneca. Uma bolinha para cada sílaba. Agora, esse som aqui. Quantas letras tem aqui? A criança que está ainda silábica com valor para as vogais, ela vai dizer que é apenas a letra O. Mas a gente tem que fazer essa criança entender que existe uma letrinha antes da letra O, que é a letrinha B. A gente vai fazendo essa reflexão para que a criança perceba os sons isolados dentro das sílabas. Então, a gente vai fazer essa escrita com a criança. E a criança pode escrever aqui dentro de cada sílaba as sílabas de cada bolinha representando cada sílaba. Depois a gente pode fazer essa leitura. Boneca. E a quinta dica, e não menos importante, é continuar trabalhando as habilidades de consciência fonológica com a sua criança silábica. E aqui eu trouxe uma atividade de rima para mostrar para você que é muito interessante trabalhar com as crianças silábicas. Nós temos aqui a sorveteria das rimas, que são sorvetinhos, nós temos as casquinhas, e nas bolinhas da sorveteria nós temos figuras, tanto na casquinha como nas bolinhas. E a criança tem que encontrar as rimas correspondentes nessa sorveteria. Por exemplo, deixa eu encontrar aqui. Balão rima com camarão. Essa atividade você pode utilizar nos seus atendimentos individuais ou também com a sua turminha. Se você gostou dessas dicas, já nos segue em nossas redes sociais. Nós estamos sempre falando sobre alfabetização. E se você quer se tornar um professor alfabetizador de excelência, participe da nossa formação Professor Alfabetizador. Lá nós te ensinamos a arte de encantar, envolver e alfabetizar qualquer criança. Eu te espero lá. Até o próximo vídeo.